Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Eu sou Heloísa Novaes. E eu sou a Laura Cog e juntamente nós somos as apresentadoras do podcast Hora da Fama. E, gente, antes de começar o podcast, já vou agradecendo a todos os patrocinadores envolvidos, amigos, familiares. E pode nos apresentar, Elo, quem está conosco Gente, hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Sim. Gente, vocês vão amar, não vão? Fala a verdade. Não, sim, vai. Gente, hoje tá babado também, viu? Tá. Todo episódio, gente, vai tá babado. Vai. Estamos Sempre aqui, tá. gente, com ele. Ed Coelho. Palmas, não. Eu quero palmas. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite, meninas. Obrigado pelo convite. E vamos aí. Nada. É isso mesmo. Fala mais um pouquinho sobre você, Ed. Sobre mim, vamos lá. O que exatamente que vocês querem saber? Da minha vida profissional, da minha vida pessoal? Pode ser do que você se sentir mais confortável. Pode ser um pouquinho dos dois. Pode ser um pouquinho dos dois? Bom, então tá bom. Então eu vou falar sobre como que começou a minha carreira, vocês querem saber? É isso? Pode ser. Tá. Minha carreira começou quando eu tinha uns 12 anos, mais ou Nossa, menos. era novinho. Eu estudava em Sorocaba, né? E aí tinha uma menina que eu gostava. Sempre tem uma menina, né? Sempre tem. E aí tinha uma menina que eu gostava, que ela fazia teatro na escola. E eu lembro que assim, eu gostava dela, né, e tal, mas eu não conseguia falar com ela, eu era muito tímido, né? Ainda sou bastante tímido, mas pode não parecer, mas eu sou. E aí eu pensei, bom, se eu entrar no grupo de teatro, né, talvez eu possa beijar ela. Olha só que... Nossa, você foi Né? esperto. Safadinho, né? ligeiro. 12 anos. E aí eu entrei no grupo de teatro, né? Ia ter uma peça, que era... Eu não me lembro qual que era a peça agora, mas era uma peça que tinha uma princesa, alguma coisa assim. E ela era a princesa, né? E aí eu entrei e tal, achando que fosse ser o príncipe, alguma coisa do tipo. Acabei Sim. virando empregado, né? Me colocaram como empregado. Isso já também é outra coisa que a gente, em algum outro momento, pode discutir. Mas foi a minha primeira experiência, assim. Acabei que não beijei a menina, mas alguma coisa ali já me beijou, entendeu? Foi aquela coisa de estar no palco, Sim. de estar ali olhando e vendo o povo, tudo. E aí eu falei, eu acho que eu gostei disso, assim. E aí... Mas aí não continuamos, né? Porque era um teatro de escola e tal, e acabou Sim, que eu saí sim. de lá, fui morar em outra cidade, fui morar no interior, no litoral de São Paulo, e lá eu conheci um grupo de teatro chamado Happy End, né? E esse sim foi uma experiência mais séria, né? Porque aí teve algumas peças que a gente fez, né? Tinha o diretor Silvio, e aí a gente, né, começou a fazer e tal. E no começo a gente tinha que fazer os figurinos, né? Hoje não sei se a molecada faz isso, né? Mas no começo a gente tinha que fazer figurino, né? Tinha que desenhar os panfletos, né? Então era desenhar o cenário, né? Então A a gente gente comprava em teatro cartolina, faz isso até faz hoje. isso, né? Então aí a gente tinha que fazer tudo. E foi bacana, assim, a gente foi experimentando. E numa dessas, assim, de fazer uma apresentação ou outra lá na minha cidade, que era Itanhaém, eu acabei conhecendo uma menina, sempre a menina, Sim. Sim. e aí ela pegou e falou assim, olha, eu tô num grupo de teatro, né, que é legal e tal, enfim, se você quisesse conhecer. Aí eu fui para esse outro grupo de teatro, que é o SETA, e aí eu conheci a minha outra diretora, né, minha terceira diretora, que foi a Thaísa Marques, e foi, na verdade, ela foi quem me ensinou tudo, assim, mesmo, assim, Não que esse outro teatro do Happy End ele não tivesse me ensinado, mas ele era Sim. bem básico, sabe? E aí com a Thaísa a gente teve uma experiência mais completa. E aí foram várias peças de teatro, lá que eu aprendi realmente como é que é o fazer do teatro, tudo, a vivência, né? Essa coisa de como decorar, enfim. Foi com ela, assim.
E aí, nesse meio tempo, eu acabei tendo meu filho, né? E aí eu tive que parar, porque, né, tinha que trabalhar que nem gente grande, para poder sustentar o meu filho. E aí fiquei um tempo sem fazer teatro. Mas é engraçado, assim, que a arte, ela, quando ela pica você, você não consegue se desvencilhar tão facilmente, né? Eu fui trabalhar na prefeitura, fiz bastante coisa, fui trabalhar numa loja de R$1,99, vendia caixinha de... Sabe o que é? Vocês sabem que é MDF? Sim, aquelas Caixinhas de madeirinha, né? madeira. Então, eu vendia caixinha de MDF, vendia tinta de acrílico para pintar. Loja de artesanato, né? E aí eu fiquei um tempão, também vendi cartela de bingo, né? Trabalhava num bingo, trabalhei no açougue, tudo nesse meio tempo, assim, para poder arranjar dinheiro para ser um hominho de verdade. E aí, num tempo, assim, eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa um pouco mais segura, assim, né? Que tivesse mais segurança no trabalho, né? Aí eu fiz um concurso público, passei na prefeitura e fui... E aí é engraçado, assim, porque eu fui trabalhar com adolescente, né, e criança, e na realidade, assim, não era bem uma aula, né? Era só para tomar conta, assim. Eu era monitor, né? Então a gente trabalhava num projeto social, onde as crianças e adolescentes eles iam para lá para ficar lá enquanto os pais iam trabalhar, né? E aí um dia um diretor lá do projeto ele pegou e falou, cara, seria interessante se a gente tivesse teatro aqui, né? Porque eu comentei que eu já tinha feito teatro e tal. Sim. Aí ele falou, você não quer dar aula, né? E tal. Eu falei, mas eu não sou professor, né? Ele falou, não, mas passa alguma coisinha, né? E tal. Aí eu falei, bom, tudo bem. Das coisas que eu sei, eu posso passar alguma coisa. E aí é isso que eu tô falando, assim, a arte ela vai atrás de você, Ela entendeu? vai. Quem nasceu pra arte não consegue fugir dela. E aí ela voltou na minha vida, assim, meio que sem querer, né? Dando aula, né, pra essa criançada. E aí, realmente, eu vi que eu tinha um talento para aquilo, assim, para dar aula, sabe? E aí eu fui pesquisar, fui estudar mesmo, né, para poder realmente saber o que eu estava fazendo. E a coisa foi tomando uma proporção muito grande, assim, né? Eu saí desse projeto e aí eu fui trabalhar como diretor, assim, muito rápido, né? Como diretor residente... Não, minto. Eu fui trabalhar... eu saí desse projeto e lá tinha um teatro. E do lado tinha uma sala de estudo, né? Onde tinha várias aulas, né, culturais. E aí ele falou, me chamaram, falaram, você quer dar aula aqui? E aí era aula para a cidade, já não era para o projeto, era aula para a cidade de teatro. Bem grande. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, vamos lá. E aí eu comecei a dar aula lá, e aí começou a ter muita gente, né? Aí me chamaram para dar aula num projeto de terceira idade, tinha quase 3 mil idosos como aluno, eu tinha quase 3 mil alunos. Muita gente. Muita. E aí, nesse meio tempo, também me chamaram para ser diretor residente da sala de teatro que tinha lá. Então, era eu que escolhia as peças de teatro e era eu que desenvolvia as peças, né? Então, e aí eu acabei tendo que aprender a escrever, porque na época eu também não escrevia, né? E aí eu escrevi mais de 25 peças que passaram lá. Eram todas as minhas peças que passavam, né? Porque senão a gente tinha que comprar, né? E aí era mais fácil eu escrever, fazer, tirava até algum dinheiro, mas era muito mais barato do que a gente comprar. Então tinha umas 25 peças minhas que estavam acontecendo, que já tinham acontecido lá. E aí, nessa, assim, falou, cara, mas você vai ficar aqui pra sempre, né? Você vai ficar de diretor pra sempre, né? Tal. Você é ator também e tal. Aí eu falei, bom, beleza, vai. Aí eu vim aqui pra São Paulo, na casa de um amigo, e aí ele falou, cara, se eu fosse você, ficava por aqui, né? Aí eu falei, bom, eu não conheço ninguém, né? O que eu vou fazer, né? Aí ele falou, não, mas você vem, fica na minha casa e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, tá bom. Aí eu peguei e vendi tudo que eu tinha lá na praia, né? Onde eu morava.
Larguei tudo, pedi exoneração do meu cargo. Sabe o que é exoneração? Não. Pois é, então, a exoneração eu não posso nunca mais fazer concurso público. E aí eu pedi exoneração do meu cargo e vim morar em São Paulo, acreditando que fosse dar certo, né? E deu. Assim, eu cheguei aqui, conheci algumas pessoas, comecei a fazer figuração, né? É bem difícil, não sei se vocês já fizeram figuração. Sabe aquele povo que fica passando no fundo? Sim, sei. Aí eu fiquei fazendo figuração, fiz figuração durante 3 anos, de comercial, de novela, de filme, enfim. Até que surgiu uma oportunidade, né, pra fazer um comercial grande. Aí depois surgiu uma outra oportunidade pra fazer teatro, surgiu outras oportunidades. E aí a gente foi chegando até aqui. Ou seja, você mergulhou de cabeça e deu certo. Sim. Uhum. Mas, assim, em todas as áreas, você precisa mergulhar de cabeça. Mas na arte, não tem como acontecer se não for assim. Exato. Em outras áreas, você até pode, de repente, fazer mais ou menos e não ser um cara tão bom e tal. Mas para dar certo na arte, você tem que enfiar a cabeça. Porque assim, é muito tempo que você gasta para fazer tudo. Né? Então, tipo assim, você vai fazer uma gravação, você passa o dia inteiro gravando. Então não dá pra você fazer mais ou menos, sabe? Sim, tipo, sim. eu vou fazer isso e depois eu vou fazer aquilo. Não, você vai chegar muito cedo na gravação e você vai muito tarde embora. Então, se você realmente quer aquilo, você tem que ter. Seria muito bom, né, na verdade. Você tem que ter o apoio dos seus pais. Né? Se Sim, você é sempre. adolescente, Sim. se não tem apoio do pai, esquece, não tem como Não acontecer. tem. Agora, se for adulto, é bom que tenha apoio dos pais, porque senão você tem dinheiro. Entendeu? Porque você precisa trabalhar, né? Entendeu? Mas não que seja um empecilho. Assim, você pode ir andando, né? Você pode, Sim. enfim, fazer de alguma forma se você for adulto. Mas se você for adolescente, você precisa ter o apoio dos pais. Entendeu? Porque você vai demorar muito tempo para fazer teste, você vai demorar muito tempo para gravar, você precisa de apoio psicológico dos seus pais. Porque o que acontece hoje muito, aliás, hoje não, né? Sempre aconteceu, é a expectativa que a gente tem sobre o mundo artístico. Então, assim, você entra no mundo artístico achando que você vai ser a próxima estrela Sim. Sim. que vão descobrir. É bem isso. E é muito triste falar isso. Mas muito provavelmente não será. Por quê? Porque é tanta gente. Não que eu queira, né, o pessoal que está assistindo, não quero desmotivar ninguém. Eu só quero colocar todo mundo no lugar e o pé no chão. Imagina que assim, o Brasil é muito grande. Vocês sabem qual é o tamanho do Brasil? A gente nem faz ideia, né? A gente sabe qual é o tamanho de São Paulo, né? São Paulo é muito grande. Muito. Agora, você imagina 100 vezes o tamanho de São Paulo, 200 vezes, 1000 vezes, é o Brasil. Agora, você imagina, vocês são meninas lindas, mas vocês acham que Obrigada. quantas meninas lindas não tem no país? Né? Não é? Muito. E quantas meninas lindas, talentosas não tem no país? Sim. Não é? Então, assim, eu acho que o grande erro dessa geração porque, assim, na minha época, a gente não tinha milionários. Né? Então, a gente nunca tinha ouvido falar de um milionário. Só era milionário quem ganhava na Mega Sena, né? Hoje não. Hoje vocês devem ter até amigos que são milionários, que ganham dinheiro em TikTok, ganham dinheiro em Instagram, enfim, né? É muito fácil você encontrar um adolescente milionário hoje. Muito. Né? Então, hoje em dia, é tudo muito rápido, né? Então, essa geração, ela acredita que a fama também vai vir muito rápido, porém, o talento, ele não vem rápido. É. Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer? Sim. Sim. A fama pode vir pra vocês. O que era diferente na minha época era que você precisava ser muito bom para que o talento, né, você precisava ter muito talento para que a fama chegasse. Hoje não. Hoje a fama chega muito rápido. Você faz uma dancinha, né, fica famoso e aí depois você até entra numa novela, né? Porém, o talento, ele
ele é desenvolvido, né? O talento, muita gente fala assim, mas ele nasceu com talento. Não, ele não nasceu com talento, ele nasceu com uma predisposição para aquilo, né? Então, que nem você deve ser modelo, né? Então Sou. você nasceu com uma predisposição para ser modelo. Significa que você é uma ótima modelo? Não. Não. Por quê? Porque você precisa, de fato, fazer um curso, você precisa trabalhar na área, conhecer mais pessoas, conhecer outros modelos, conhecer outras formas de trabalhar, né? Porque não é só passarela, tem foto, entendeu? Você sabe, você conhece o seu corpo o suficiente para tirar uma foto perfeita, sabe? Tipo assim, Sim. você tem 10 cliques, né? Eu já fui modelo, então assim, você tem 10 cliques, em 10 cliques você tem que fazer uma foto perfeita. Será que você tem conhecimento do seu corpo suficiente para fazer em 10 cliques a melhor foto que você pode fazer? Entendeu? Isso é uma experiência, né? Não sei se vocês já viram na internet aquele negócio que tem umas modelos, né? Que faz assim, aí o cara vai tirando... Sim. Só fica tirando foto e a menina vai trocando de pose, né? Sim. Então, aquilo ali é uma experiência. Aquilo ali a pessoa precisa ser muito boa para saber fazer daquele jeito, né? Então, assim, o talento, ele precisa realmente, de fato, que você vá lá, fique cultivando ele, né? E hoje ninguém quer isso. Hoje a molecada não entende que, assim, eu sou professor de teatro há muito tempo, né? Então, eu falo, você precisa estudar. Porque a fama, ela é legal, ela é divertida e tal, mas ela não te traz o talento. Ela não faz você saber o saber daquilo que você se interessa, né? Então, assim, eu quero ser uma atriz de novela. Tudo bem que, de repente, você faz uma dancinha no TikTok, aí você fica famosa, como outras pessoas, e acaba entrando aí numa novela. Só que você foi boa o suficiente para continuar fazendo novelas? Não. É questionável, né? Sim. Fernanda Montenegro, conhece a Fernanda Montenegro? Conheço. É uma grande atriz, é uma das maiores atrizes que a gente tem. Ela fala o seguinte, a beleza, né? E aí eu vou tomar a liberdade de colocar até a fama e a dancinha e os seguidores, tudo junto. Tudo isso, a fama, a beleza, a dancinha, né? Essas coisas. Todas essas coisas, elas abrem a porta. Elas abrem a porta do sucesso para vocês. Porém, isso é a fala dela, tá? Para você se manter lá dentro, né, desse lugar aí do sucesso, você precisa ter talento. Porque senão você sai. A beleza, ela abre porta. Se você é uma menina muito bonita, todo mundo vai abrir portas para você. Só que para você ficar lá dentro daquele lugar, você precisa ser boa. Você precisa ter talento. Seja lá para o que você vai fazer. Se é atriz, se é cantora, se é modelo, se é apresentadora, se é... Sabe? Sim. Você precisa ser bom. E hoje é isso que falta. Hoje eu vejo muita gente famosa, mas não talentosa. Sim. Entendeu? Esse é o problema. Então a gente tem muita fama e pouco talento. E isso é ruim, porque assim, que frutos que essa geração vai dar no futuro? Não é? Exato. E tá gerando também um problema que é a expectativa. Então hoje, né, vocês, né, jovens, vocês criam uma expectativa muito grande sobre o que é o mundo artístico. E aí, quando conhece o mundo artístico, aí fala, poxa, mas não era nada disso que eu imaginava. Mas por quê? Porque não estudou antes. Porque se você estuda antes, você vai ter contato com muitas pessoas. No caso, se vocês forem estudar comigo, vocês vão aprender rapidinho que o mundo artístico não tem nada a ver com o que o povo fala. Entendeu? Glamour, esse tipo de coisa, foge disso. Foge disso, que isso não tem nada a ver com a arte. Né? Ser artista é querer estar ali fazendo arte. Sabe? Sim. Você quer falar alguma coisa? Agora que a gente tá falando aqui de ator, atriz e tal, a gente quer saber como foi gravar a novela Carinha de Anjo no SBT. Porque pra quem não sabe, gente, ele gravou Carinha de Anjo. Ah, sim. Eu fiz o Inácio, né? O Inácio, pai do Zeca e pai do Seu Bagunça. Fui marido da Camila Camargo, né? Que é a filha do Zezé. Foi muito bacana, na verdade, assim.
foi um desafio, porque eu nunca tinha feito uma novela. Eu já tinha feito muito teatro, já tinha feito bastante comercial, já tinha feito algumas participações em cinema. Ainda não tinha feito séries, mas eu já tinha feito cinema. E o tipo de atuação, ele é diferente, né? Então, aí volta um pouco no que eu estava falando, né? Como é que você vai se dar bem dentro da arte, né? Se você, dentro dessa área, se você não estuda, né? Então, assim, eu já conhecia diversas técnicas de atuação antes de fazer a novela. Então, eu sabia atuar para teatro, eu sabia atuar para cinema, eu sabia atuar para um comercial. Eu nunca tinha tido a experiência de atuar para uma novela, mas eu já conhecia como era a técnica, mais ou menos, né? Uhum. Porque ela é um pouco diferente. Foi desafiador, porque, imagina, teatro, quando você vai decorar texto, você pega um livro, né, praticamente um livro, né? São 100 páginas, 200 páginas. E aí você decora aquilo. Então você leva aí uns 6 meses, de ensaio, para decorar tudo aquilo lá. Parece bastante desafiador, mas não é tanto. Porque tem muito tempo que você fica ensaiando. Sim. Uhum. E aí, no dia, você vai lá e fala tudo, né? Na novela, não é assim. Na novela, você recebe assim, ó, que nem hoje é segunda. Você recebe hoje para gravar na outra segunda. Então, você recebe um monte de roteiro para você decorar na semana para fazer para a semana que vem. Sim. Só que assim, ok, parece que é bastante tempo, né? Não é muito, mas parece que é bastante tempo. E aí chega na segunda-feira, aí você tem lá 15 cenas para gravar na segunda. Muita coisa. Você passou uma semana para decorar. Só que na terça você tem mais 15. Aí na quarta você tem 18. Aí na quinta você tem 20. Aí na sexta você tem 17. Aí no sábado você tem 10. Aí você já recebeu, lembra? Você recebeu na segunda tudo que você vai gravar na outra semana. Aí você vai receber na outra segunda tudo que você vai gravar na outra semana. Ou seja, é muito texto que você recebe e você tem que ficar decorando o tempo inteiro. Uhum. Entrando assim nessa parte mais da novela, né? Opa, desculpa. Minha voz é uma falhada. Minha voz de cantora, gente. Tô brincando. Entrando mais nessa parte assim da novela mesmo. Como que foi feita, tipo assim, pra colocar o personagem assim em você? Tipo, vamos supor, você é uma pessoa da cidade, assim, completamente vivendo de prédios. Aí você vai lá e tem que interpretar uma pessoa, tipo, de um mundo totalmente diferente. Como que foi pra você? Então, aí volta lá onde eu falei dos estudos, né? Durante os seus estudos de teatro, tem uma técnica que chama gênese, né? Que é criação de personagem. Né? No livro do Stanislavski, que é um dramaturgo, que é quem inventou essa coisa toda, né? Eu tô aprendendo sobre ele. De decorar, de ensaiar. Não foi ele que inventou o teatro, né? Sim. O teatro foi inventado pelos gregos. Mas essa coisa de ensaiar, ele compilou tudo num livro e tal. Ele também desenvolveu uma técnica que chama gênese, que é da criação do personagem, né? Então você vai lá e escreve toda a história dessa personagem, né? Você recebe da empresa um release que é mais ou menos o que é o personagem. O restante você precisa inventar, porque eles não vão criar tudo pra você, né? E nessa técnica ela consiste em que você vai pegar e vai começar a escrever toda a vida dessa personagem em momentos especiais que ela passou na vida, desde criança, né? Então, assim, é claro que numa novela a gente não tem muito tempo, porque a gente recebe isso muito rápido e já tem tal. Mas eu falei, cara, era como eu aprendi a fazer, né? Eu só sabia fazer desse jeito. Sim. E aí eu falei, bom, vou tentar manter isso, né? Não deu pra fazer durante muito tempo, porque a Gênese leva bastante tempo pra escrever. Mas eu consegui escrever algumas coisas, né? Na realidade, a gente até recebeu também alguma história dele, assim, mais ou menos.
E aí eu tinha que encontrar a voz dele, né? Tinha que encontrar o corpo dele, né? Tinha que encontrar a personalidade dele, quem ele era, né? E isso é através de tentativa e erro, né? Então, não sei se vocês já viram, né, nos estudos de vocês... Vocês duas fazem teatro? Eu faço. Eu faço também. Que o professor fala para vocês fazerem de frente pro espelho, Uhum. né? Esse exercício é para isso, é para você tentar se convencer daquilo que você está fazendo. Se você não convence o espelho, então você não vai convencer o Convencer público. ninguém. Sim. Né? Então você tem que convencer o espelho, você tem que olhar e falar, poxa, estou acreditando, tá real. E aí você vai, né, nas tentativas. E aí eu olhava e falava, poxa, não tá legal, não tá bacana e tal. E foi até engraçado que, assim, tem até uma passagem interessante que a voz dele eu não tinha criado, Uhum. né? Sim. Eu levei o personagem e não tava bom, né? Levei lá pra Márcia, o nome da diretora de elenco lá é Márcia Ítalo. Levei pra Márcia e ela olhou e falou, tem alguma coisa errada. E ela não tava gostando do personagem. E aí toda semana eu ia lá no SBT e aí ela olhava e falava, tem alguma coisa errada, tá bom, tem alguma coisa errada, Tem tem alguma alguma coisa coisinha errada. ali. E aí aí ela falou, não sei se é a voz, porque o personagem ele era caipira, né? Sim. Vocês lembram, né? Ele Aham. é caipira. Sim. E essa voz aqui não combina com ele, né? Não, tem nada a ver. Né? E aí ela pegou e falou, bom, vamos testar outras vozes, né? Eu falei, posso testar uma voz, né? Ela falou, tá bom. Aí a gente ficou testando vozes e não ficava legal. Tem umas vozes estranhas que eu fazia e tal. E a coisa começou a ficar séria, né? Começou a ficar séria porque ela começou a falar, olha, não sei se tá dando bom, não sei se tá legal, eu acho que não tá dando certo. E eu falei, caramba, eu vou perder o personagem, né? Ela vai chamar outro cara. E aí, num dia, em casa, eu testando, eu achei a voz. Aí eu levei pra ela, e aí ela falou, essa. Agora sim. Agora Aí foi. Agora Aí- ficou legal. Era isso que ela queria. Na verdade, assim, a minha voz, ela é mais fina, Uhum. né? Então eu tenho um tom mais fino. E ela queria que eu tivesse uma voz mais aqui, assim, sabe? Que da hora. O Inácio, ele tem uma voz aqui, assim, né? Aham. E ele ele fala um pouco meio... Ô, Zeca! Né? Sim. Ele fala mais ou menos aqui. É. E aí, então, ela falou, bom, é isso. E aí ficou bacana. E aí a gente... Que bom. Aí achamos o personagem. Aí, bom. finalmente, eu saí daquela sala. Porque eu acho que eu fui o último a sair. Mas Então pelo agora- menos conseguiu. Então agora que falando de elenco, a gente queria saber se Uhum. você já... se você tem algum contato com alguém do elenco ainda. Tenho. É engraçado porque as pessoas acham que quando você faz um projeto, todo mundo é amigo pra sempre, né? E infelizmente não. Na verdade, a gente acaba se afastando bastante da grande maioria. Sim. E você fica mais próximo daqueles com quem você teve contato, né? Então, assim, que nem eu tive muito contato com o Jean, né? Né? Uhum. O Jean era o Zeca. Tinha o Pascoal, que era o Pascoalzinho, né? Lembra o velhinho? Sim. Ele era o Camilo Bevilacqua. E tinha a Madre, né? Que é a Eliana Gutmann. Uhum. Esses três são meus melhores amigos até hoje. Então a Legal. gente ainda conversa. A gente vai na casa um do outro, a gente, né? Com o Jean, acho que tem uns 3 anos atrás, a gente foi pra Teresina junto, a gente foi passear, enfim. Vamos fazer um trabalho lá também. Do Camilo e da Eliana, a gente se encontra quase... Todo ano a gente se vê, né? A gente vai jantar na Sim. casa um do outro Sim, e tal. faz alguma Camilo... coisinha. a gente é bem amigo. Mas o restante a gente não, Perdeu eu não contato. converso mais. Não que a gente tenha brigado, nem nada disso, mas é que realmente se afasta. Sim, e cada não tem um mais- segue seu caminho, Cada um né? segue o seu caminho, Mas, exatamente. Uhum. E atualmente, assim, você tá fazendo mais o quê? Tipo, tá mais nessa área mais só professor, ou tipo, sabe? O que eu tô fazendo? Isso, atualmente. Eu tô fazendo uma série pro Netflix. E semana que vem
Acho que hoje semana que vem acaba, né? A gente acaba de gravar. E faço meus projetos, né? Tem meus projetos, eu escrevo, né? Tem webséries. Inclusive, a gente tem uma websérie que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos né? falar sobre. E eu gravo muito comercial também, né? Faço muita publicidade, faço muito projeto de empresa, né? Então, mas a gente continua assim Como você trabalhando. se sente, assim, dirigindo? Tipo, eu acho muito legal, porque, tipo assim... tipo assim... Né? Tipo Tipo gente, eu assim, fico até sem cortes, palavras, não ficou porque, legal, não. Eu acho muito legal, porque, tipo assim, ó, eu faço teatro, né, já faz 2 anos. Uhum. E aí, tipo, às vezes ali no meio do teatro eu fico me perguntando, tipo, tá, mas e aí, eu vou querer mais seguir a carreira de atriz mesmo? Ou vou querer, tipo, direcionar, tá certo a palavra? Como que você se sente, assim, direcionando as coisas? Bom, a pergunta que eu vou fazer pra você é: você gosta de contar história? Ah, eu gosto. Não, adoro! Adoro! Não, Menina, toda- se eu te não, contar minhas histórias, Não, não, fala toda aí. hora ela fica tipo assim, ai, eu tenho um babado. Menina, você não sabe. É toda hora assim, tá Ela bom? gosta. Fica Na aí realidade, dia com ela que um você diretor consegue ver. é alguém que gosta de contar história, né? Por quê? Porque a história, ela é contada a partir do meu ponto de vista, né? Então, assim, você quando assiste um filme, você fala, ai, nossa, eu queria contar uma história sobre uma menina que, sei lá, entendeu? Que fosse, né? Enfim, contar N histórias. Eu escrevo muito, né? Então eu tenho muitos roteiros, tenho muitos projetos em casa, né? Então eu escrevo projeto de série, de curta, de longa metragem, enfim, de programas. Eu gosto de escrever, eu gosto Sim. de contar história e saber, sabe, do meu jeito, contar do meu jeito, assim, sabe? Pode virar um pouquinho pra lá? Só pra aparecer Ah, melhor na aqui, câmera? claro. De contar história. Então, se você vai saber, se você vai gostar de contar história, de dirigir ou de atuar, quando você dirigir a primeira vez, sabe? Só que dirigir é uma responsabilidade muito grande, né? A pessoa, para ela falar que ela é um diretor, ela tem que ter, assim, ela tem que ter alguns pré-requisitos. Então, ela tem que ter um perfil de liderança, né? Ela não pode ser uma pessoa insegura. Por quê? Porque imagina, eu quando eu vou dirigir alguma coisa, às vezes eu tô lidando com 200 pessoas. As pessoas, elas estão confiando em mim. Tipo assim, elas sabem, ou elas deveriam saber, que assim, no final vai dar certo. Porque eu sou o diretor. Então, mesmo que elas não saibam o final ou como ele vai sair, as pessoas elas confiam em mim. Porque elas olham e falam assim, o Ed é o diretor. Então a gente sabe que tá em boa mão. No final vai dar certo. Sim. Confia nele. Por quê? Porque, claro, eu já tenho várias experiências. Pessoas que já trabalharam comigo já viram o que eu já fiz. Sabem o que acontece. Mas, no geral, é uma pessoa que tem que ter muita confiança no que faz. Primeiro, porque ela tem experiência, né? Você não pode do nada chegar, ou do Neida, né? Que nem a galera fala, e falar, não, agora eu sou diretor. Né? Não, você precisa realmente ter alguma experiência, ter feito algumas coisas para poder ter essa confiança. Você é um gerente de pessoas, né? Então, assim, eu tenho que ter o conhecimento de todas as áreas. Então, eu tenho que saber o que um diretor de fotografia faz. Eu tenho que saber o que um diretor de som direto faz. O que um cenógrafo faz. Eu não preciso saber fazer. Mas eu preciso saber. Mas eu preciso entender que aquilo que ele está fazendo não está bom. Por quê? Porque senão eu não sei conversar com ele, né? Sim. Só que isso você vai aprender com experiência e estudo. Né? Então, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de direção. Né? Então, não é que eu sou um diretor de audiovisual porque achei bonito, vou fazer. Ou quando eu fui diretor de teatro, né, lá no começo, o cara falou, não, faz aí qualquer coisa. Mas é claro que depois você tem que estudar, porque eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Eu fazia porque eu, sei lá, era muito jovem, e quem tava comigo não sabia nada também, e aí fica dois, né? Todo mundo no E aí, mesmo barco. e aí tava todo mundo lá. Mas depois eu fui estudar e tal, e aí depois eu estudei cinema,
né? Para poder entender o que era de fato, porque é muita gente, é muito equipamento, né? Muito equipamento, a gente tem uma responsabilidade. Eu também sou produtor, então a gente precisa entender, porque aí o produtor ele precisa cuidar de dinheiro, né? Então a gente precisa saber para onde vai o dinheiro, para não se perder e tudo mais. Mas é basicamente isso. Mas assim, vai atuar primeiro, vai aprender. Ó, primeiro você precisa aprender a obedecer para poder mandar. Sim. Sim, agora aqui, já que a gente já sabe o que você atua, e também vou falar que você toca e canta também. Sim. É desde pequeno assim ou é recente? Na verdade a música é a minha primeira arte, né? A música é a minha primeira arte, a minha segunda arte é desenho, né? E depois que veio... Não, a minha primeira arte é música, a segunda é desenho, a terceira é dança e a quarta é o teatro. Nossa, um artista essa é completo. nova. Essa é nova. A primeira, por quê? Porque quando eu era criança, lá com os meus 5, 6 anos, eu adorava cantar e eu gostava de cantar em inglês. É óbvio que eu não sabia falar inglês, eu nem sabia cantar em inglês, mas o que eu gostava... Porque assim, eu aprendi a ler sozinho, né? Aprendi a ler com 5 anos. E escrever com 6. Tudo sozinho. Eu sou autodidata. E aí, o que eu fazia? Com 6 anos. Eu ouvia o disco em inglês e aí eu escrevia o que eu ouvia. Então era Baby I Love You. Aí eu colocava Baby I Love You. Entendeu? E aí depois eu lia aquilo junto com o disco. E aí, só que assim, imagina, meus pais, meus parentes, eles nunca, né, falaram inglês, nunca nada. Pra eles aquilo era sobrenatural, né? Nossa, essa criança fala inglês. E aí eu lembro que toda festa que tinha de família, eles chamavam, falavam, ele fala... Porque, eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Mas meu nome não é Ed. Sério? Meu nome é Márcio. Nossa, eu não sabia. Eu também não. Meu nome é Gente, que Márcio. top. Né? O meu nome Ed, ele é de Ed Murphy. Ah. É um apelido que eu ganhei quando eu tinha 10 anos. Passava o filme do Ed Murphy. Era muito famoso. Vocês não vão lembrar, acho que não é do tempo de vocês. Que é o Rapto do Menino Dourado. Não, e aí... eu fingi conhecer, mas eu fingi não conhecer. conheci, não. E aí eu acabou pegando esse apelido e ficou assim, porque todo mundo falava que eu parecia com ele e tal, mas enfim. E aí minha mãe falava assim, chama o Márcio e tal, que vai ter festa em família pra ele cantar em inglês. E aí eu cantava em inglês. Inglês, né? E aí depois, acho que com 7 anos, vocês também não vão lembrar, no programa do Silvio Santos, tinha um quadro que hoje tá no programa do... É do Ratinho? Como é que... Não, é aquele que faz do chapéu? Que fala assim... Raul Gil, isso. No programa do Raul Gil, ele faz um negócio com as crianças lá, que ele leva um monte de criança pra cantar. Então, nessa época era o Silvio Santos que fazia isso, né? E aí a minha mãe me escreveu pra eu cantar lá. Porque eu tinha cantado naquele ano, eu tinha cantado na escola uma música chamada Fuscão Preto. Vocês não lembram disso? Eu cantei na escola Fuscão Preto e aí foi uma sensação assim. E aí minha mãe me escreveu. Só que pro meu azar, naquele ano, porque assim, escreveu. Aí era pra ir logo pro fim do ano, assim. Acho que escreveu no meio do ano, no fim do ano era pra ir. A minha voz, ela tava mudando com 6, 7 anos. Né? Era muito aguda, ela era muito fininha. Eu cantava aquelas músicas do Michael Jackson quando ele era criancinha, sabe? E aí a voz... Tu não conhece? Não, conheço, mas quando ele era criancinha. Eu também. Ele tinha umas musiquinhas uma vozinha bem fininha. Depois vocês procuram pra você ver. Procurar. E aí minha voz começou a mudar, ela começou a ficar mais grave. E aí eu não conseguia cantar as músicas que eu ia cantar lá no programa. Aí acabou que no fim do ano não conseguimos ir.
Mas enfim, mas aí a música continuou, eu continuei cantando. Inclusive, durante toda essa história que eu te contei, a música sempre teve presente. Eu sempre tive banda, eu sempre cantei na noite, cantava, ainda que eu trabalhasse em qualquer outro lugar, à noite eu ia, né, para barzinho com violão e voz, para cantar, violão e voz, tal. Sempre gostei bastante. Agora que eu não tô fazendo mais, que agora eu não tenho tempo, né? Sim. E a gente tá bem cansado. Então a gente não vai mais, né, pra balada, né? Vocês ainda têm pique, mas... Ai, gente, eu não vou mentir. Amo uma festinha, amo, adoro uma balada, adoro. A gente Eu tá mais gosto velhinho, bastante. já tá cansado. Mas a música ficou bastante tempo na minha vida. E aí o desenho também, né? O desenho era uma coisa que... Até hoje, né? Até hoje eu desenho. Inclusive eu tava desenhando antes de vir pra cá. Né? E cantar, você também canta. Eu duvido você cantar aqui agora. Ah, não. Mas eu cantava na novela. Cantava na novela. Todas as vezes que você vê, que eu não sei se o povo tá sabendo, mas esse personagem, ele é um personagem que o sonho dele era ser um cantor famoso de sertanejo, né? E porque a vida dele era difícil, ele não conseguiu. Mas na novela a gente tinha que cantar e tocar violão de verdade. Por quê? Porque tava tudo gravado. A gente gravou em estúdio. Sim. Mas, quando a gente foi gravar a novela, não encaixou bem. Ficou falso. Sabe? Tipo assim, o gravado Sim. com a cena, e você assistindo, assim, falava, não tá tão bacana. Aí eles falaram, Ed, você consegue fazer isso ao vivo? Eu falei, consigo, né? Aí me deram violão. E aí todas as músicas que você vê na novela eu tô cantando ao vivo. Tocando. Que legal. Menos as do Jean. Do Jean realmente é gravado. Porque pra ele é mais difícil. Ele não sabia tocar violão, ele teve que aprender pra novela. Né? Geralmente isso acontece. Quando você vai fazer um projeto, você precisa aprender pra fazer aquilo lá. Você não sabe Sim. tudo, né? E falando em projeto, eu queria saber mais sobre esse projeto, dessa websérie que você comentou. Queria saber mais, você contar um pouco pra gente, que eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa. Sim, então, eu além de todas as coisas que eu já faço, né, como ator e tal, olha lá, ó. Bacana, né? Muito. Olha aí, ó, isso aí foi eu que fiz, ó. Tá vendo? Eu também desenvolvo projetos, né, então, como eu estava falando, eu desenvolvo roteiros, né, de séries, de curtas-metragens, de longas, de programas e tal. E um desses projetos é o Trap City Nada é Por Acaso. Sim. Né? Eu apresentei esse projeto para Garra House. Garra House é um projeto, né? Para Garra, para a produtora Garra. Achou interessante, né? Então a gente está nessa juntos para desenvolver. É uma série muito bacana, né? Não é porque fui eu que fiz, não. Mas ela é bem interessante porque ela fala sobre o universo que vocês vivem hoje. Sim. Né? Então, assim, ainda que eu tenha visto muito disso acontecer, hoje, para vocês, a fama e o sucesso, na minha época, era um pouco perigoso. Hoje é mais perigoso. Né? Hoje ela é bem mais perigoso. Porque hoje as pessoas fazem tudo para ter fama. Né? Então, não sei se vocês sabem, né? Tem gente aí no YouTube que, né, correu o perigo de vida, né? Tem até a história de um casal, né, jovens, de namorados, que o menino pediu pra menina dar um tiro no peito dele, ele tava com colete de salva-vidas, colete à prova de bala. E aí ele morreu, né, por causa disso. Então, assim, a série fala sobre isso. O que os jovens hoje em dia estão dispostos a fazer pela fama. E isso é muito perigoso. Muito, né? Realmente. Então, assim, eu não vou dar spoiler, né? Porque tem algumas histórias que são bem interessantes, mas tem algumas situações que são muito perigosas na série. Sabe? Tem coisas que acontecem. Eu tô ficando ansiosa. Eu vou fazer só um resumo, assim. Tem um menino, que é o personagem principal, que é o Gael. Ele é um artista muito famoso, muito talentoso, né? Ele é órfão, então ele não tem pai, não tem mãe.
Mas ele é muito talentoso. Porém, ele não tem filtro, né? Então, porque ele não tem pai e mãe, então ele não aprendeu a ser um menino correto, Sim. né? Então ele faz um monte de coisa errada, até que chega um momento em que o que acontece com ele? Ele é cancelado na internet. É o que acontece bastante hoje em dia, né? Acontece muito, né? E aí ele perde tudo. E aí nessa de perder tudo, ele conhece uma menina que vai ajudar ele, né? Nesse processo. Porque ele perde a casa, ele perde tudo. E nesse processo, a gente vai descobrir se os dois, eles têm alguma coisa a ver. Sabe? Será que dessa amizade vai surgir alguma coisa? Ai, que top! Ai, eu tô ansiosa. E tem muitos segredos. É que, gente, olha só. Tem muita história bacana. E eu não posso passar pra vocês, porque é tudo surpresa. Então você vai me deixar ansiosa. Pois é. Mas, ó, agora vamos iniciar os quadros. Tem quadros? Que Tem. legal! Quadro, tem. Tem o quadro do Comidadinho? Pode comer. Pode comer. A gente vai deixar você comer. Pode comer um Eu quero bombonzinho. experimentar isso aqui, que eu Pode quero ver o que comer. que é isso. Pode comer enquanto a gente Nossa, eu já vai comi. falando aqui. O que Uma que é isso delícia, aqui? Não sei também. Ó, gente, Vamos abrir? ó, tem muito Vamos dadinho abrir? aqui. Ai, como eu amo. Vamos abrir, vamos ver o que Ai, que é eu sempre isso? como dadinho. Pode abrir. É um saquinho disso. Olha aí, ó. Nossa. É um Ah, é tipo um kit. saquinho surpresa. Que É tipo assim, uma caixinha. não sei. Nossa, que delícia. Nossa, Dadinho tá de Caprichoso parabéns, hein? daí, Tá hein? chique. Caprichoso. Ó, Dadinho, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Eu como Dadinho desde criança. Desde pequeno, gente. Olha, Tem tudo aqui. a Dadinho tá... Nossa, quantos anos tem a Dadinho, hein? Será? Tem 70 anos? 60 anos? Gente, Caramba, nossa, gente. eu ia falar mais velho do que eu, mas é até meio óbvio. Nossa. Caramba, eu como Dadinho, acho que eu nem lembro quando foi a primeira vez que Ó, eu você comi. vai gostar desse aí. Eu quero até ver sua reação. Uma delícia. mesmo? Eu comi. É. Daí enquanto Ai, você come meu aí, eu vou Deus. explicando Vamos o quadro, tá bom? Uhum. Ó, só deixa Ó. eu ver. Bom? É como sempre, né? É Dadinho, né, gente? Não é? Não tem o que Bom. falar. Ó, é o quadro Conte-me uma história. Uhum. Você vai contar pra gente uma história engraçada ou interessante, mas Mas se tem que for... ser uma história real. Tem que ser uma história real, Hum. engraçada. Daí a gente vai dar alguns objetos pra você e você vai pôr esses objetos nessa história. Entendeu? Tá, tem que ser uma história real? Tem. Tem. Engraçado. Tá bom. Interessante. Ok. Deixa eu pedir pra produção aqui um pouquinho d'água. Eu tava fazendo uma peça, uma vez, chamada Cinderela. Ó, Peraí. maravilha, obrigado, meu anjo. Cinderela às avessas, chamava. E eu era o príncipe. E tinha a Cinderela, que era a minha diretora, né? E ela era muito maior do que eu. Ela era deste tamanho. E ela me pegava no colo no final da peça. Ao invés do príncipe pegar a princesa, né? Era ela que me pegava no colo. E aí eu pego isso aqui e aí eu tenho que inserir na história. Isso. Certo? E aí, ela me pegava no colo e ela fazia assim, ela fazia assim. Fazia maquiagem assim, minha, assim. Imagina, eu tinha um bigodão assim, preto. E aí ela fazia assim, deixava com rosinha com isso aqui, né? Como que é o nome disso? Pincel. Pincel. Nossa, gente, como que é o nome disso? Pincel. E aí ela usava, assim, esses pincéis, assim, de... É de blush, né? Chama? Isso. Isso. E aí eu ficava, assim, com o rostinho rosinha. E aí eu lembro uma vez que... dessa peça, que tinha o sapatinho de cristal. Lembra que a Cinderela tem o sapatinho de cristal? E aí eu tinha que pegar esse sapatinho e tinha que procurar a Cinderela. Só que quando eu levantava o sapatinho de cristal... Quando eu levantava o sapatinho de cristal... na verdade não era o sapatinho de cristal, era o Nivea Sun. Patrocínio. É o patrocínio. Aí eu levantei assim o Nivea Sun...
E aí, a marcação da luz, né, os spots de luz, eram pra quando eu levantasse e falasse, eu tinha que falar minha fala, né? E aí eu falava, Cinderela, né, onde você está, não sei o que, tal, tal, tal. Aliás, Cinderela não, né? De quem que é esse sapatinho e tal? Que é um sapatinho de cristal, que na verdade não era um sapatinho, era o Nivea Sun, né? Que é Protect e hidrata. Não é publi, tá, gente? É, alta proteção UV. Não é publi, pelo amor de E Deus. aí, e ele tem um FPS de 30, tá, gente? E aí eu Não é levantei, e aí era pro spot acender em cima do sapatinho, né? Porque ele tinha aqueles cristais, né? E aí ele ia brilhar. E aí ele acendeu aqui, assim, ó. Pá! Desse lado, assim. E eu no escuro, no palco, assim. Aí eu fiquei assim. E o spot, ele é parado, ó. Tá vendo que nem vocês têm aqui? Ele não se mexe, né? E aí eu tava assim, com o ursinho, Ted. É mingau. É mingau! Oh, meu Deus, mingauzinho. Aí eu tava com o Ted aqui assim, ó. Na mão, e aí acendeu o spot aqui assim, aí eu pensei, imagina, eu de frente pra plateia, assim, né, e todo mundo olhando, todo mundo em silêncio, assim. Aí eu pensei, caramba, e agora, o que eu vou fazer, né? Aí eu tava assim, aí eu fui indo assim, andando de lado, assim, sabe? Sem falar nada, assim. E todo mundo olhando, até chegar na luz. Aí chegou na luz assim, aí pá, aí bateu a luz assim em cima. Aí o pessoal começou a dar risada porque entendeu, né? Que ele acenderam a luz no lugar errado, né? Aí quando viram, era o ursinho mingau. Aí eu fiquei assim. E aí eu, tipo, no escuro, com a mão assim na luz, né? Porque eu fiquei, né? Fiz assim até a luz chegar. Aí ficou lá o sapatinho na luz. Aí depois voltou a luz normal. Aí a gente continuou a peça. Entendi, ó. Nossa, eu amei Gostaram essa história. do Gostei. Ted? Gostei. Mingau. Olha, do Mingau. É. O Mingau, ele tá fazendo publi também. Ó, vocês sabem o que é essa marcação aqui, né? É o Mingauzinho. Que legal, gente. Bacana. Gostei. Top, né? E a gente tem mais... A gente tem mais um quadro. Mais um quadro? É que, ó, enquanto a Elo explica, eu vou comer meu tadinho, né? Que é assim, ó. Uma palavra e um significado, entendeu? Tipo assim. Tá. Tipo, entendeu? A gente vai falar uma palavra pra você, tipo, emoção. E você vai definir em uma palavra. Só que é jogo rápido, entendeu? Tá bom. É um bate-bola, né? Isso, tipo isso. Sim. Tipo Tá bom. isso. Ok, vamos lá. Tá, Vamos pera lá. aí. Deixa eu só me preparar aqui, tá? Tá certo. Deixa eu ver se eu... Bora lá? Ah, calma. Ah, tá bom, peraí, eu preciso só... Tá bom, Pera, vamos dar um tempo. Deixa ela comer o Pode ir, dadinho. Não, agora ela vai comer o dadinho Comer o dadinho. dela. É o momento da publi. Ó, eu não ia falar nada não, mas eu não me aguentei de ansiedade. Compartilhei esse segredo aqui com a Laura. Tipo assim, eu tava vendo esses dadinhos aqui antes de começar, eu fiquei, não, eu vou ter que comer um. Tinha um ali. Bem ali, assim, Aí eu comi. E já foi, né? Uma delícia. Eu adorei isso aqui, cara. Isso aqui é meu? Se não é, agora é, né? Porque agora não vai falar Mas não, é né? seu. Isso é muito bom. É muito gostoso, gente. E Adoro sabe o que é dadinho. melhor desse carrinho, assim? Nossa, Que é tipo muito. assim, vamos supor, eu vou fazer uma festa de aniversário. Eu já posso dar assim, nem preciso ficar fazendo aqueles negócios, um monte de negócio de lembrancinha. Exato. Né? Eu vou fazer isso no meu aniversário, que meu pai não sabe o tá que a gente aqui, vai fazer. Gente, ó. Tá aqui, ó. Desde 1954. Nossa, eu não era nascida. É, Não eu era. nasci em 78. Eu nasci em 2005. Sabia? Meu aniversário tá chegando, Que bom. né? Ó, já sei que eu vou dar de presente. Não, mas aí vai ser a lembrancinha da festa, Ah, entendi. entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá tudo que tem dentro. Bacana. Genial, Dadinho. Gostei. Parabéns. Bora lá. Ó, tá preparado? Eu quero kit, hein, Dadinho. Manda pra minha casa. Vamos lá. Tá preparado? Tô. Tá preparado, amiga? É que senão parece chocolate na boca, né, gente? No dente. É. Fica horrível. Fica É estranho. verdade? Bora Vai lá. lá? Deixa ela desbloquear. Meus Pode ir, vai. amores. Bora lá. Começar, hein? Ui, tô até nervosa. Bora lá. Amor. Amor. Deus.
Felicidade. Meu trabalho. Tristeza. Faz parte. Fé. É o único caminho. Riqueza. Paz. Refúgio. Refúgio. Minha casa. Acabou. É isso. É a simplicidade, gente. Eu acho que assim, ó, uma coisa que eu gostaria de deixar pra vocês aqui, não com um tom profissional, tá? Mas como uma experiência pessoal. Eu tive muitas experiências, eu vi muita coisa. Já tive dinheiro, né? Já tive a fama, né? Que vocês tanto devem estar querendo em algum momento aí, né? Depois da novela, tive assédio na rua, né? Mas hoje eu entendi que, assim, eu tive um problema de saúde muito sério, né? Então eu percebi que a coisa mais importante, de fato, mesmo, talvez vocês nem entendam isso agora, né? Mas é bom que vocês ouçam isso para que no futuro vocês lembrem e falar, eu ouvi ele falar sobre isso. Porque, na verdade, a gente aprende mesmo com as nossas experiências, né? Seria muito bom que os jovens aprendessem com as experiências dos mais velhos, mas nunca foi assim e nunca será, né? Então, mas pelo menos vocês vão ouvir e lá na frente vocês vão fazer como todos nós mais velhos fazemos hoje. Falava, nossa, se eu tivesse ouvido os meus pais quando eu era mais jovem, né? Mas não vai ouvir, porque ninguém ouve, né? Então é isso. Mas hoje eu entendi que, assim, o que é mais importante mesmo é ter com quem dividir aquilo que vocês vão conquistar na vida. Não importa. Vocês vão passar muito tempo da vida de vocês gastando tempo, dinheiro para agradar pessoas que não gostam de vocês e que não perdem um segundo para apoiar vocês. Vocês vão passar muito tempo da vida de vocês. Hoje eu já entendi. Hoje eu não perco um segundo com quem não está do meu lado. Então, hoje eu só quero estar perto dos meus amigos mais próximos, da minha família, do meu cachorro. Luke, um beijinho pro meu Luke. Depois vocês olham lá nas minhas mídias sociais, ele passa com... É um branquinho, né? Eu vi lá. Ele Muito bonitinho. Ele é um Lhasa com Shih Tzu. E pra mim é a coisa mais importante. Eu hoje não vou mais em balada, não vou mais em festa. Se me chamar também eu não vou. Porque não tenho mais nenhuma vontade. Eu só trabalho, volto pra minha casa, gasto dinheiro com as pessoas que eu amo. Não ostento mais nada. Não tenho mais nenhum interesse em comprar nada, sabe? Pra mostrar pra ninguém. Porque eu acho que as mídias sociais, na verdade, elas são as mídias antissociais. Porque parece que as pessoas têm as coisas pra fazer inveja pros outros, né? Tipo assim, você tá vendo que eu tô aqui em Roma e você não? Tá vendo que eu tenho tênis da Nike e você não? Tá vendo que eu tô comendo essa comida e você não? Mas infelizmente é a realidade que vocês vivem hoje. Pelo menos façam um bom proveito e façam coisas boas com o que vocês têm. E é isso, né? A vida é essa. Tá bom? Parabéns. Nossa, foi Espero muito que vocês tenham bonito. gostado Muito bonito. da entrevista. Eu gostei bastante. Eu também E a gente gostei ainda bastante. comeu dadinho. Ainda comemos dadinho, ainda fizemos uma publi, Tomara que eles notem a gente pra virar publi de verdade. não é? Ó, é Avon? É Nivea. Ó, Nivea. Já sabe, hein? A gente fez a publicidade Pois grátis. só falta agora... Bom, Qual o contrato? Cadê? Entendeu? muito obrigada, Ed. Você, Imagina. tipo assim, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Foi muito top, muito da hora. Nossa, muito legal. foi muito, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Gente, eu posso falar algo assim, Claro. rapidinho? Pode. É muito doido, né? Porque, tipo assim, antes eu assistia a novela e, tipo assim, eu nunca imaginava ficar de cara a cara assim com você te entrevistando. Ai, meu Deus. Isso é muito... Gente, que top! que Imagina top. amanhã essas meninas todas famosas e aí eu lembrando, nossa, eu fui no programa delas. Isso vai acontecer, tá, gente? Vocês vão chegar Deus lá. quiser, Vocês vai. são lindas, são talentosas, são muito simpáticas, continuem assim, são humildes.
Tentem não mudar. Esse mundo artístico é bastante nocivo. Então, busquem sempre os pais de vocês. Eles são os únicos que realmente gostam de vocês de verdade, tá? E podem proteger vocês, porque tem muita coisa acontecendo lá fora. Tá bom? Se protejam, hein? Tá bom, Tá bom? obrigada, viu? Um beijo, obrigado pelo convite. Tô aí, à disposição pra vocês, sempre. É isso, gente. Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Isso mesmo. Agradecemos muito a audiência de vocês, ó. Curte, deixa seu comentário, compartilha, ativa o sininho de notificação Isso mesmo. e nos sigam no Instagram. É. Pod_ Hora da Fama. Passa seu Insta, amiga. Laura Koga Oficial. E Koga escreve KOGA. Pode O falar meu assim. é Elo com 2 L's, H no final, _Z. E Ed, passa o seu Insta pro pessoal. O meu é @edcoelho, EDDIE Coelho, tudo junto. É isso. É, gente. Um beijo e Beijo. até o próximo. Valeu!